Bom dia, galera do Primeirão. Hoje nós vamos ter uma aula de sociologia intitulada de Instituições Sociais. Vou mandar o slide para vocês acompanharem a aula, mas se quiser também ficar à vontade, pegar o caderno para fazer umas anotações, sempre é bom, tá? Pois se vocês verem meus gatos correndo que nem uns loucos, é porque de manhã eles ficam com fogo assim que eu não sei explicar. Eles parecem vocês na época do sexto ano, que vocês estavam fritando e eu estava ainda meio que acordando, né? Então, o primeiro slide, padrões de controles populares aí, tá? Presta atenção em mim, não fica prestando atenção nos gatos não, deixa eles que se, se acabem aí de brigar, de brincar, na verdade, né? Se sabe que a coerção social é um fator importante para a padronização de comportamentos sociais. Logo, em todas as sociedades existem formas de padronizar o comportamento humano, seja isso bom ou não. Porém, quem aplica essa padronização na prática são as instituições sociais, por isso elas são o nosso objeto de estudo. E quando eu digo que seja bom ou não, é que é o seguinte: quando tem um bom funcionamento das instituições sociais, geralmente é um bom sinal, tá? Porque geralmente elas garantem o estado de direito das pessoas, elas garantem conquistas das classes sociais, de grupos da sociedade, né? Ou elas podem ser a efetivação de um governo autoritário que persegue as pessoas ou negligencia causas sociais importantes, tá? Então, quando você enfraquece uma instituição social, é um sinal que você está muitas vezes atacando um determinado grupo. Então, um exemplo disso, por exemplo, é o Ministério do Trabalho, que desde 2019 deixou de existir simplesmente. Então, quando você elimina o Ministério do Trabalho, você está dando um recado bem direto para a classe trabalhadora e também uma das maiores funções do Ministério do Trabalho, que era uma instituição social, né, era justamente investigar casos de trabalho escravo. Então, quando você elimina uma instituição que tem como função combater o trabalho escravo, a antítese dessa ideia é óbvio que é manter o trabalho escravo, né? Se isso está sendo um empecilho, quer dizer que está acontecendo e não é pouco, né? Então, as instituições sociais também, elas incomodam porque elas legitimam, elas provam a existência de problemas sociais muitas vezes, né? Então, você tem uma instituição como o DIEESE, né, que investiga, eles calculam, né, a quantidade de produção que o brasileiro produz, né, o PIB, e faz um cálculo com o salário, como que deveria ser o salário do brasileiro relacionado ao tanto que ele está produzindo. Gente, o salário mínimo, segundo o Diese, pelo menos da última vez que eu vi, que foi em 2017, era para ser 3 mil reais. Esse era para ser o nosso salário mínimo, para ser justo com o nível de produção que os trabalhadores fazem no Brasil, tá? Então as instituições sociais, elas apontam contradições, elas apontam fatores que muitas vezes vão incomodar as pessoas. Então uma forma de corromper uma sociedade é corromper as instituições, tá bom? Então, por definição, instituição social é um espaço onde um conjunto de pessoas têm um objetivo em comum ou criam um padrão de conduta moral ou comportamental. Também podem ser locais como igrejas, centros de estímulos ao esporte, centros de estudo, etc., no qual várias pessoas se organizam pelo mesmo objetivo, tá? Então, a primeira instituição social da história da humanidade foi a Igreja Católica. Justamente porque se tornou um grupo atrelado ao Estado, né, da época, e também era o grupo que elaborava as leis, que participava da elaboração dessas leis, da aplicação delas, né? Então era um grupo que foi aos pouquinhos colocando a sociedade nos padrões do que eles queriam. Como eles dominavam as leis e a política, eles poderiam criar basicamente moral de conduta através das leis. Então, se você saísse da moral de conduta católica, você era punido, tá? E aí que entra a questão que eu falo que são a faca de dois gumes da mesma situação, né? Não é um problema uma religião ser uma instituição social. Na verdade, a gente defende que todas sejam, né? Que todas tenham esse poder de ter leis que protegem a sua propriedade, ter leis que protegem os seus cultos, né? Ter leis de proteção contra fanatismo religioso, dentre outras coisas, né?
Porque fanatismo religioso não é ser fanático por uma religião simplesmente, mas justamente combater as outras religiões porque você acredita que a sua é a única correta, né? Então, muitas vezes os próprios religiosos são contra o fanatismo, tá? Mas o que acontece é que algumas instituições são mais priorizadas do que outras, tá? Então, assim, desse ponto de vista, gera um desequilíbrio. Se a instituição social é para fazer pressão política no Estado, né, para se enquadrar nas suas diretrizes, é elaborar um conjunto de leis também, ou pressionar para que essas leis sejam cumpridas. Tudo que é uma instituição social está colocando as coisas em torno de seus interesses, tá? Isso também tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Então pode-se entender também que instituições sociais seguem padrões como, por exemplo, as escolas seguem um currículo nacional determinado, determinando os assuntos das aulas, os tópicos, etc., que podem ser abordados pelos educadores em aula, inclusive os prioritários. Então, assim, por mais que as pessoas chegam, vamos supor, eu faço uma aula sobre Inquisição, e aí tem um grupo de pessoas fanáticas que não querem que eu dê essa aula porque elas não querem que eu tenha mostrar esse lado crítico, né? Da questão da igreja ao longo da história. E embora na história a gente sempre mostra os dois lados, né? Então, assim, a pessoa que muitas vezes vai tentar frear o meu direito de falar desse assunto não sabe que tem um currículo nacional que simplesmente é o documento como se fosse a lei da educação e que me dá legitimidade, desculpa gente, para poder falar de determinados assuntos, que inclusive são assuntos que são essenciais. Dentro desse currículo, a gente só tem assuntos essenciais de cada matéria. Então, por exemplo, discutir política e poder para humanas é tão importante e essencial quanto para biológicas discutir genética, quanto para química discutir compostos, quanto para física discutir buraco negro, assuntos aí. Eu ia falar brincando física quântica, mas isso ia ser uma zoeira muito grande, né? Porque a gente sabe que é mecânica quântica. Essa coisa de física quântica foi uma invenção dos coach aí, tá? Então, autoridade, legitimidade e sanção. Essas instituições, para sustentar sua existência, necessitam de serem desejadas pelos cidadãos da sua sociedade. Ou seja, precisam ter uma influência exterioridade para que consigam se manter necessárias. O que está acontecendo atualmente na sociedade do Brasil, por exemplo, está tendo manifestação de algumas pessoas, mais especificamente de cerca de 30% da população, que está desejando o fechamento do STF, que é o órgão responsável por investigar os crimes dos políticos, principalmente, mas os crimes sociais também num todo. São os três poderes, a ordem dos três poderes, aí no caso, a função do judiciário desde analisar as leis criadas pelo legislativo, pelos senadores, também principalmente investigar os políticos para ver se eles não estão tendo envolvimento com corrupção, com caixa 2, dentre outras coisas. O STF faz isso desde quando a nova Constituição foi estabelecida em 1988, né? Mas quando acabou a ditadura, ele já começou a se tornar ele começou a arrumar aí para se tornar uma instituição social independente, né? E um dos três poderes. Então, assim, quando as pessoas estão desejando o fechamento do STF porque elas acreditam que isso está impedindo o presidente de governar, simplesmente, elas não entendem o quanto essa instituição social é necessária justamente para não ter o caso de corrupção que elas tanto falaram que eram contra, né? Durante a campanha, falou-se tanto que era contra a corrupção. Então, fechar o STF não vai resolver o problema da corrupção, só vai generalizar ele, né? E, quer queira ou não, num país corrupto como o Brasil, que é corrompido pela sua desigualdade, é muito necessário se ter instituições sociais fortes. O que a gente está vendo é um enfraquecimento das instituições sociais, assim, que já eram corrompidas até certo nível, mas que não a ponto de as pessoas quererem abrir mão da existência daquilo, né? Então, olha só. Assim, o reconhecimento dessas instituições garante sua influência. Sendo assim, elas também mantêm alterando a realidade social de maneira que quer, influenciando nas opiniões, comportamentos, nos desejos, conceitos e preconceitos sociais, em alguns casos. Por exemplo, quando um grupo social está pressionando um grupo da elite e os interesses deles entram em conflito, né? Esse grupo
da elite que está no poder, eles podem usar a força do Estado para basicamente marginalizar aquele grupo que está pressionando, criar desde propaganda contra aquele grupo. Muitas vezes eles vão eles vão marginalizar o grupo criando preconceitos em torno dele, né? Porque quanto mais preconceitos as pessoas têm de um grupo social, menos elas querem ouvir falar dele, porque elas estão numa sensação de pânico generalizado e aí elas entram num looping aí de desespero social, a ponto de, quando eles veem esses grupos, eles ficam com medo, que mistura o medo com um certo ódio, né? E aí não fica um debate racional como deveria ser, né, galera? Afinal, política também é uma ciência, né? Deveria ser um debate racional também. Então, assim, essas instituições, elas podem sim usar a sua força para fazer a população fazer o que elas querem, tá? Isso é efetivo. A propaganda política, inclusive, é uma das coisas que mais cria esse tipo de coerção social através das instituições, tá? Então, por fim, das instituições aí com suas ideologias, acabam por impor autoridade ou, em outras palavras, regras e normas. Então, observar a instituição social, a função dela é observar o resultado dela na sociedade, tá? Então, por exemplo, se a gente tem uma sociedade, que nem a sociedade brasileira, que prende muito pessoas que são pequenos infratores, mas pessoas que cometem crimes bárbaros de corrupção não são presas, como que as pessoas vão acreditar na importância do STF, por exemplo? Como que as pessoas vão acreditar na importância de uma instituição social que defenda as leis? Se as leis, muitas vezes, são diferentes para as pessoas de classes sociais diferentes. Então, você rouba um pão, você vai preso, né? Você vende uma estatal que pertence ao povo, você não vai preso, como o caso do José Serra, que participou da venda da Petrobras, né? Então, assim, isso não pode ser considerado um crime também contra o povo? Vender uma estatal, uma coisa que gera riqueza para o povo, como se fosse uma empresa dele, só porque ele estava na política, né? Então, assim, é um assunto que a gente tem que debater muito. Mas isso não aconteceria se a gente tivesse uma instituição social que defendesse os interesses do povo, né, galera? Isso não teria acontecido, por exemplo, né? Então, quer queira ou não, alguns direitos nossos a gente não pode abrir mão, né, pessoal? Como o direito à liberdade, como o direito à livre expressão, né? Como o direito de viver numa democracia, mesmo com seus milhares de defeitos, tá? Isso são coisas que a gente não pode abrir mão e nem deve, né? Porque acaba sendo uma ingenuidade achar que você vai viver numa ditadura e ela vai te favorecer. Na hora que essa ditadura quiser te prender, te coagir, né? Quiser simplesmente sumir com você porque você deu uma opinião que não agradou, a possibilidade... Se você acha que você vai agradar todo mundo, já tá tudo errado, né? Já tá tudo errado, porque a gente nunca vai agradar todo mundo. Então, o que a gente pode garantir é um respeito pela opinião, né? A gente não pode garantir que vai ter um Estado que vai agradar a todos, ao mesmo tempo que vai ter um político que vai agradar a todos de fato. Mas a gente tem que garantir que esse político respeite seu povo, assim como o povo tem que respeitar as instituições em si. O político vai sair da instituição, né? Mas a instituição vai ficar, né? Querendo ou não, se a gente tá com um problema na nossa democracia, pedir uma ditadura é piorar a situação, né, galera? Por exemplo, então, a igreja, quando excomulgava qualquer um que tivesse práticas pagãs na modernidade. Como a escola pune os alunos que batem de frente com as suas condutas morais, etc. Então, em nenhum momento eu tô falando que essas instituições são boazinhas ou malvadas. Elas são instituições de controle social, tá? Interprete isso como você quiser. Se você acha que tem que ter um certo controle em alguns quesitos, você vai apoiar a existência delas. Se você acha que esse controle pode ser, na verdade, muito mais ruim do que bom, você vai ser contra elas, tá? Aí fica a critério de vocês. Então, a propriedade privada como organizadora da sociedade capitalista. A propriedade privada é uma das instituições sociais fundamental para o funcionamento do capitalismo. Além de organizar a sociedade estruturalmente na economia, na política e na demanda, também tem seus direitos e sua autoridade passa até por cima das próprias leis. Ou seja, é a mais poderosa instituição social do momento atual. Suas políticas e ideologias são predominantes à própria sociedade que lhe serve de sustento. Os conflitos atuais da questão da terra do Brasil envolvem questões históricas. Muitas propriedades rurais são ociosas, o que é contra a lei. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins da reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante o prévio e justa indenização. Artigo
o artigo 184 da Constituição Federal. Ou seja, a própria Constituição Federal está garantindo que se tem uma propriedade grande, rural, sem uso, sem plantio, sem nenhuma serventia social de gerar alimento ou de gerar lucro, né? O trabalhador rural pode ocupar essa terra e ele pode socializar essa terra pela reforma agrária. Isso é uma lei, tá, galera? Só que o que a gente vê na prática é o Estado protegendo mais o latifundiário do que o trabalhador, muitas vezes. E aí a gente vê uma contradição. O Estado, como uma instituição social, deveria proteger a lei. Ele não deveria tomar partido nessa situação de classe. Mas como o Estado é controlado pela iniciativa privada, tanto a iniciativa privada do campo quanto a da cidade, né, que é a indústria, no caso, a bolsa, enfim, acontece que o Estado responde mais aos interesses dessa iniciativa privada. Sendo a iniciativa privada a que controla o modo de produção de todo o capitalismo, né, e que acaba controlando toda a sociedade, e acaba que é a propriedade privada que dá valor para o trabalho ou não, se é ela que aumenta a exploração ou não, é a propriedade privada que cria uma crise ou não, né? Ela que controla os impostos de certa maneira, ela que controla muitas vezes a economia do país todo, tá? Então, se ela é uma instituição tão poderosa, a gente pode dizer que ela é a mais influente do sistema que a gente vive. Por isso que estudar a propriedade privada é entender a sociedade capitalista num todo, até chegar na nossa própria intimidade, tá? Sendo assim, os movimentos que envolvem a questão agrária no Brasil estão desapropriando terra para agilizar a reforma agrária no Brasil, através da ocupação e de assentamentos. Não somente trabalhadores do campo lutam por essa questão da terra no Brasil. Também tem sido alvo grande de luta indígena, uma vez que as sociedades inteiras são marginalizadas para a desapropriação de suas terras, ou tiram suas condições básicas de sobrevivência pelo desmatamento ou privatização da nascente dos rios por hidrelétricas. Isso é surreal, gente. Privatizar a água. Gente, a gente usa água em tudo, tá? A gente não usa água só para beber, para se alimentar, para tomar refrigerante. A água tá até no tijolo que tá na sua casa, na argamassa que o cara fez ali para colocar, para levantar a parede. Você usa água. Então a água tá nos elementos mais básicos da sobrevivência. Se privatizarem a água, é óbvio que o preço de todas essas coisas vai ficar exorbitante. E aí seremos privados de tudo e não somente da água, né? Então, assim, existem limites das instituições privadas que deveriam ser impostos pelas instituições sociais públicas. O que a gente vê no Brasil é que, ora, essas instituições sociais realmente impõem limites, ora, elas abrem brechas que acabam sendo destrutivas para o poder popular, tá? Então, os interesses privados são colocados acima dos interesses públicos, tá, meus queridos? Então, de certa maneira, o poder, que deveria ser algo que é compartilhado com todo o povo, já que o poder público da república, no caso, tem que ser algo que o político tira do seu povo, né, e leva para o poder, acaba sendo o contrário. O político convence o povo do que ele quer, torna aquele interesse dele um interesse público, então ele pega um interesse privado dele, que vai beneficiar só ele, e transforma esse interesse que vai beneficiar só ele num interesse público, coagindo a população, falando uma linguagem que as pessoas gostam de ouvir, tendo uma postura que eles simpatizam, independente de como, né? Então, assim, ele põe o interesse dele acima do que é interesse de todos, né? E aí cria um problema muito grande, tá bom? Assim, galera, finalizando a nossa aula, a linguagem também é parte da instituição, uma vez que a primeira coisa que aparece na nossa própria história ou biografia seria a escrita ou a fala. Por isso, as instituições comunicam pela linguagem verbal, como a igreja utilizava as missas para se comunicar com seus fiéis, o capitalismo, a publicidade e propaganda para propagar o seu consumismo. O Estado soviético também usou a propaganda para passar suas ideologias. Por isso, toda linguagem carrega uma forma de ideologia, um conjunto de ideias que pode estar visíveis ou não, que podem ser coercivas ou manipuladoras. A única forma de mudar a ordem das coisas atual é através de um trabalho coletivo. Por isso, o capitalismo estrutura muitas hierarquias e carrega uma coletividade. Da mesma maneira que os movimentos revolucionários ou reformistas também contam com um coletivo de pessoas com o mesmo interesse de subverter a ordem estabelecida
e modificar a estrutura, costumes, leis, etc. Então, assim, os capitalistas, eles criam redes de controle que vão desde eles, assim, que são os próprios capitalistas, até as microempresas que eles vão controlando, que vão controlando outras, que controlam a produção do comércio e que também, ao mesmo tempo, controlam a vida das pessoas, o nível de consumo que elas têm, o valor do trabalho delas, o valor do dinheiro, né? Então, eles conseguem controlar, eu poderia dizer facilmente aqui, meus queridos, que a vida de vocês poderia ser definida por esses capitalistas, né? Até onde vocês vão conseguir riquezas, até onde não, né? Então, a linguagem, ela chega a ser uma maneira de manifestação das instituições sociais, porque se elas querem passar uma linguagem agressiva, por exemplo, a propaganda da ditadura do Brasil, Brasil, ame-o ou deixe-o, isso já era uma linguagem agressiva. Tipo, se você tá criticando o governo, sai daqui, né? Vai para outro lugar, vai para casa do chapéu, dane-se, vai para qualquer lugar, né? Agora, se você tem aí fazendo um contraponto que seria uma linguagem oposta da propaganda do Brasil aí por volta de 2014, que era Brasil, um país de todos. Olha a diferença da comunicação do governo. O Brasil, um país de todos, ou seja, todos que estão nesse território pertencem a esse poder. Agora, Brasil, ame ou deixe-o, se você não amar a gente cegamente, você não pertence a esse poder político. Na verdade, você é inimigo da nação, tá? Então, meus queridos, um beijo, tá, pra vocês. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa como tarefa dessa aula sobre o que é demarcação de terras indígenas. Porque isso é uma das lutas mais grandes de uma parte da sociedade civil, que é os indígenas, para se tornarem uma instituição social, ou seja, para terem os seus direitos legitimados pelo Estado e pela FUNAI, tá? Um beijo para vocês, então, meus queridos, e até mais.